Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para o terceiro podcast do Bate-Papo Cultural do Instituto Ágora Perene. O meu nome é Tiago Barreira e nós, como nós falamos, esses podcasts ele busca objetivar um maior diálogo entre questões e debates na área de filosofia, cultura e trazer a vocês, o ouvinte, a principal questão ligadas a esses temas para você. Então, no bate-papo cultural dessa edição, estou aqui com o Renato Moraes. Ele é doutor em filosofia pela UFRJ, mestre em direito pela USP, coordenador e professor do curso de filosofia da Uningá e diretor da Academia Atlântico. Então, tudo bom, Renato? Tudo bem, um prazer estar com você, Thiago. Também que o pessoal aí que vai nos ouvir, né? É uma alegria poder conversar sobre filosofia, né? E também falar um pouquinho da Academia Atlântico, do que a gente está tentando fazer, né? E, lógico, principalmente isso, né? A divulgação, o estudo da filosofia, que é a paixão que nos move, vamos dizer assim. Não, perfeito, perfeito. Bom, Renato, então a gente pode trocar umas ideias aqui, uma conversa rápida aqui, algumas perguntas assim pertinentes assim a serem feitas. Primeiramente, enquanto acadêmico, né, tendo essa formação em filosofia, e você também foi da área mestre em Direito na USP, você teve essa formação inicial em Direito, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que o levou a buscar os estudos na filosofia clássica, nessa área? Antes mesmo do mestrado, já na graduação, eu tive interesse na parte de filosofia, eu gostava muito da disciplina de Introdução ao Direito, também a disciplina de Filosofia do Direito, e nelas eu comecei já a estudar mais Tomás de Aquino, como um autor clássico, assim, e vários pensadores contemporâneos, como eu estudei bastante Michel Villey, né, Recasem Siches, autores assim, bons, né, e que tinham já uma fundamentação em pensamento clássico. No mestrado, eu estudei Direito Civil, mas eu tive que buscar recorrer a noções filosóficas para poder fundamentar certas posições que eu fui tomando à medida que eu estudei. E daí foi nesse momento que eu comecei a conhecer mais, né, Aristóteles, estudar principalmente no âmbito da ética, né, ética e política, né? Seria assim o que eu estudei mais do Aristóteles nesse momento. Depois, posteriormente, Tiago, vamos dizer assim, eu fui cada vez gostando mais da filosofia e fiz parte de um grupo que quinzenalmente se reunia para estudar diálogos de Platão, obras do Aristóteles, estudamos Agostinho também, bem como alguns livros contemporâneos, né, de pensamento moderno. Então isso foi muito bom, né? Me ajudou bastante e foi me dando uma base, vamos dizer assim, filosófica sólida. Eu posso dizer que já então consegui ter, né, um bom fundamento. E depois eu conheci um professor no Rio chamado Aquiles Cortes Guimarães, que era um grande especialista na fenomenologia em Husserl. E nós ficamos amigos, eu comecei a assistir às aulas dele e vi com ele que era o caso de eu fazer o doutorado, né, ele me orientando, na filosofia. Então, daí realmente foi feita a minha transição. E no doutorado eu estudei a evolução do conceito de virtude em Tomás de Aquino. Você veja que é um autor clássico. E Tomás de Aquino, ele traz, né, aspectos platônicos, que chegaram a ele por via de Dionísio Areopagita, né, o neoplatonismo. É um excepcional conhecedor de Aristóteles, talvez o maior aristotélico que já houve, em certo sentido, né? Talvez ele não gostasse que a gente dissesse isso, mas foi a pessoa que mais, eu acho, né, que mais profundamente conseguiu entrar na cabeça do Aristóteles e, em vários aspectos, avançar como Aristóteles teria feito se pudesse, eu acho. Né? Assim, realmente há uma continuidade sem tirar também a originalidade de Tomás. Mas, claro, ao estudá-lo, eu me interessei por isso. Então, realmente, eu me dediquei a filosofia clássica, né, Tiago? Já havia lido bastante coisa do Platão, bastante coisa do Aristóteles, e quando eu falo de filosofia clássica, eu chamo por esse nome, vamos fazer aqui de uma maneira um pouco convencional, né, o que Platão e Aristóteles, os que o seguiram, né, em todo, assim, nessa vertente do pensamento que é tão rica e tão fértil, né, que na Idade Média, e até os dias de hoje vai continuar vigorosa, né, uma corrente vigorosa, e eu
acho que por que ela me atrai, né? O que me leva a estudá-la é que eu acho que ela traz muitas verdades, né? Acho Uhum, que talvez seja a linha filosófica que melhor consegue explicar o que é o ser humano, o mundo, uhum, uhum, tratadas as questões. Claro, nenhuma filosofia pode esgotar todas as coisas, né? Mas o uhum. pensamento clássico me parece que é o mais rico, né? O mais consequente, né? Não é à toa que está aí há tantos anos e continua chamando a atenção, né? Tem que se deparar com ele. Uhum, uhum. E essas verdades filosóficas que são tão bem enunciadas pela filosofia clássica, até diga-se de passagem, a filosofia clássica não é uma obra de pessoas mortas, de pensadores mortos, ela é algo vivo, né, e que traduz questões contemporâneas, ela tenta compreender problemas contemporâneos, como você falou, né, ela vai até os dias atuais. Então, existem pensadores que até tentam atualizar o pensamento clássico e escolástico, como no caso do Jacques Maritain, o Etienne Gilson. Então, são pensadores que, de certa maneira, não limitam a filosofia clássica como uma relíquia, né, do passado, mas tentam usar a técnica filosófica para refletir problemas vividos hoje pelo homem contemporâneo. Então, é por isso que é tão importante nesse sentido, né, a filosofia clássica nesse sentido, né? É uma Claro, obra viva, né, uma obra aberta nesse sentido, né? exatamente. Concordo plenamente, né? E eu acho que sempre vai ser, né, Tiago? Eu acho que sempre vai ser, né? Vamos dizer assim, ela é uma tradição, né? No sentido que fala um filósofo Uhum, que eu gosto muito, uhum, que é o uhum. MacIntyre. Ela é uma tradição, mas uma tradição não fala no sentido de algo que ficou anquilosado, né? Algo que ficou fossilizado, mas algo vivo que sempre vai trazendo novas questões, né? E vai mexendo com a gente. Então, é isso mesmo, né? Uhum. Então, Renato, vou passar agora para a segunda pergunta, que vai muito em linha com essa primeira, né, sobre essa questão da filosofia como essa continuidade, essa discussão de problemas, né, pois nós vivemos atualmente no mainstream acadêmico, em especial no Brasil, um certo menosprezo pela filosofia clássica, e ela é confundida como uma disciplina teológica, religiosa e sem grande alcance científico, né? E é muitas vezes mal interpretado justamente como um pensamento datado historicamente. Eu queria saber com você, Renato, como você se vê diante dessas críticas da filosofia clássica como algo acientífico, né? Interessante você falar isso, Tiago, porque ao mesmo tempo a gente tem pessoas muito boas na filosofia clássica. O que você diz bate com. Conversei com um professor, meu amigo, na quinta-feira, agora há poucos dias, 2 dias atrás, Uhum, e que ele dizia que, não vou falar o nome do departamento, mas alguns departamentos, o que está acontecendo, estão evitando pegar professores, alunos de mestrado, doutorado, que queiram estudar autores clássicos, né? Que queiram estudar Aristóteles, Platão, São Tomás, Agostinho. Eu acho que pode acontecer em alguns lugares isso mesmo, como você está falando. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo que há professores no Brasil, em faculdades como Unicamp, na USP, Rio Grande do Sul, Paraná, né, Minas Gerais, que conhecem muito bem os pensadores clássicos, né, são gente assim estudiosa. De fato, vem à minha cabeça, né? Marcos Zingano, Lucas Angione, né? Há um professor lá do Rio Grande do Sul, o nome é alemão, esqueci o nome, mas é um homem muito competente que está traduzindo a metafísica do Aristóteles, inclusive, vai sair uma nova edição traduzida por ele. Então, eu também lembro que uma vez eu assisti a um concurso de História da Filosofia e havia vários candidatos que tinham formação em filosofia antiga e excelentes. Então, de um lado, pode haver sim um certo sufocamento em algumas instituições, em alguns âmbitos, uhum, mas em outros ambientes, me parece que está vigorosa no Brasil também. É interessante, né? Não dá para fazer, acho que, um interessante. quadro só negativo. Agora, essa crítica, e realmente alguns dizem isso, mas bom, depende do que você quer dizer de ciência, né? Para alguém que é um naturalista, alguém que acha que só as ciências naturais, que ao fim e ao cabo é o que vão explicar a realidade, de fato a filosofia é um enigma para eles, ou uma tolice, né? Sim. Mas diria que é um problema deles, né? A Uhum, filosofia, ao uhum. contrário, ela busca justamente aquelas verdades que fundamentam todo o resto, né? O princípio da não contradição, né? O que é essência, né? A identidade dos vários entes no espaço e no tempo, a própria discussão, o que vem a ser o espaço. Muitos
aspectos que a gente estuda em filosofia da natureza, em ciências naturais, há uma discussão em filosofia da natureza antes, que são complementares, uma não substitui a outra, né? Mas são discussões complementares e você não pode abrir mão de fazer filosofia a respeito dessas coisas. Então, eu acho que isso daí se pode dizer, às vezes é um menosprezo que o ser humano às vezes tem pelas áreas que ele não compreende, pelo que não é o dele, isso acontece, mas também eu não quero dar uma visão muito negativa, sabe, Thiago? Porque eu acho que não é real nesse sentido. Tem gente realmente competente no Brasil no âmbito da filosofia antiga, mas vamos torcer que de fato não vai se tornando um pouco um grupo raro. Aqui no Rio, em concreto, eu acho que talvez já foi melhor. Alguns departamentos tinham mais gente de filosofia antiga, filosofia clássica do que hoje. Mas é possível sim. Na quinta-feira, esse dia que eu falava para você que eu conversei, foi justamente uma qualificação de uma pessoa que estava fazendo um trabalho sobre Antônio Vieira, num departamento de filosofia de uma universidade aqui do Rio. Então, é um grupo pequeno de professores que estuda esse tipo de questão. Vieira, no caso também tem um professor tomista muito bom lá, né? Gostam bastante de Platão, de Aristóteles. Talvez seja um grupo relativamente pequeno, né? Mas né? Ainda se respira e eu acho que dá para a gente contar aí com um avanço. Muito bom. Eu realmente não sabia dessas iniciativas internas da academia. É bastante interessante saber. Eu ouvi de alguém dentro dessa área que existe alguma esperança ainda, uma luz no fim do... Não, tem gente boa, tem gente muito competente, viu? Dá gosto. Dá gosto. Muito bom. Eu queria seguir agora para a terceira pergunta. Bom, a próxima pergunta seria nessa questão ligada aos próprios conceitos, né, da filosofia, pois a filosofia, enquanto ciência que foi desenvolvida, né, na antiguidade clássica e foi aprofundada pelos medievais, ela se subdivide em vários ramos, né? Nós temos, por exemplo, a ciência ética, né, a ciência lógica e dialética, e nós temos também a ciência física, né, que lida com a questão da natureza, né? Mas, porém, dentre esses ramos, né, um dos mais importantes é o estudo daquilo denominado por Aristóteles como a filosofia primeira, que é aquilo que foi chamado depois como a metafísica. Ela é situada, né, definida como a mais especulativa, menos empírica, né, de todas as ciências. E ela é, ao mesmo tempo, considerada a rainha de todas as ciências, né? Por que a metafísica ela merece tão importante título de rainha das ciências? Vamos dizer, a metafísica, ela trata daqueles conhecimentos que servem de base para todos os demais conhecimentos. Por quê? Porque o objeto dela, a gente pode dar várias explicações sobre o objeto dela, o próprio Aristóteles faz isso no livro da Metafísica, né? Dá 3 explicações sobre o objeto dela, mas aqui eu vou pegar dessas determinações que ele faz, que ele fala que a ciência é do ente enquanto ente. O que isso significa? A metafísica estuda as coisas enquanto elas são, enquanto estão aí, não a partir de um certo ponto de vista que, querendo ou não, acaba sendo uma redução, né, um recorte. Por exemplo, a filosofia da natureza, ela estuda o ente enquanto móvel, enquanto físico, enquanto natural, a gente pode dizer assim. Então, não é qualquer ente, e não é o ente no seu sentido mais radical. A antropologia filosófica, ela estuda o ente vivo, que tem alma, né? Então é o ente animado, né? Então também você veja que é um campo muito rico também, como a filosofia da natureza, mas não é o campo mais radical, o campo primeiro. O campo primeiro é o ente simplesmente enquanto ente, o que é comum a tudo que é. É isso que a metafísica vai estudar. E interessante que para Aristóteles, ao estudar o ente enquanto ente, a metafísica procura as primeiras causas de tudo que existe. E ele vai dizer que essas primeiras causas elas precisam ser imateriais, que a matéria não é capaz de explicar, fundamentar tudo o que existe. Os principais entes seriam justamente os entes imateriais. Ele coloca, inclusive, a alma humana, não nesse livro, mas também nesse livro. Também nesse livro ele fala disso, né? No livro Lambda ele comenta isso na metafísica, mas também no De Anima. Uhum. Então, a metafísica é o mais profundo. Todo o resto, ela é o conhecimento que vai organizar todos os outros, que vai dizer o que cabe a cada um.
ela vai fornecer, por exemplo, o princípio da não contradição, a gente aprende na metafísica. Uhum, O que uhum. são substâncias, é a metafísica quem estuda. O ato e a potência, que são noções que você vai aplicar para tudo, é na metafísica que você vai estudar. Então, por isso que ela merece o prêmio, Tiago, porque ela realmente, né, estuda o ente enquanto ente, ou seja, da maneira mais radical, né, e também porque ela, vamos dizer assim, é a ciência primeira, todas as outras vão depender dela, tá? Uhum, uhum. Sim, e essas essências primeiras, elas justamente, vamos pegar um exemplo, a noção de alma, né? É muito importante essa definição da alma, segundo Aristóteles, e dependendo da concepção metafísica que você vai concebendo, todo o tecido, todo o edifício, né, científico, ele vai mudar. Então, nós temos debates, por exemplo, na filosofia da mente, que elas giram ao redor, né, de questões que envolvem a alma, e que já estão dadas lá atrás, por exemplo, no dualismo de Descartes, por exemplo, de que existe uma alma separada do corpo, existe um corpo, de certa maneira, que produz a consciência, né? Essas são questões que a validação empírica, a verificação metodológica, ela não consegue responder, entendeu? É como se fosse fundamentos, né, empíricos, né? E são esses fundamentos empíricos que vão estruturar tudo aquilo que vai se investigar metodologicamente, né? Então, Perfeito. os cientistas ficam andando em círculos, né, nesse sentido, né, e acabam ignorando as bases dos seus próprios pressupostos, né, como nessa questão da filosofia da mente, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. Concordo com você, né? Bom, mas é muito interessante isso, é muito interessante essa questão, tanto que é algo que merece ser bastante, é algo que realmente faz falta, né, principalmente esse contato interdisciplinar, né, e a metafísica, ela irá de encontro com essa discussão interdisciplinar, né. Eu acho que o Russell, né, na fenomenologia, ele menciona o Lebenswelt, né, que é a questão do mundo da vida. E é uma passagem muito interessante ao longo dessa questão, que o Lebenswelt é justamente esse ponto de contato, né, entre os diferentes campos, né, entre as diferentes ontologias regionais, né, e de científicas, né? Então, todas elas participam, de certa maneira, desse fundo comum de conhecimento interdisciplinar que é o Lebenswelt, né? É uma passagem muito bonita que eu lembro quando eu estudei Russell, né? E a metafísica justamente vai de encontro a isso, né? Nessa direção, né? Nesse sentido. Sim, sim. Dá para dizer. Claro, Russell, tu falava assim, meu orientador era um especialista, né? Eu gosto do Russell, né? Ainda que eu acho que, vamos dizer, ele foi, mas não conseguiu chegar, né? Às vezes me dá essa impressão. Mas não dá para tirar, é um grande autor, né? Um autor brilhante, né? Um homem assim de uma grande categoria, né? Um dos principais filósofos do século XX, sem dúvida alguma, né, Tiago? Mas, vamos dizer assim, eu diria que a metafísica, de algum modo, todo mundo tem que cair nela, né? Uhum. Até, inclusive, ela estava numa posição mais secundária, ou até mal vista, eu acho que durante o século, parte importante do século XIX, começo do século XX, mas nas últimas décadas isso mudou. Hoje há muita gente estudando metafísica. Talvez Uhum. Uhum. não, vamos dizer assim, alimentado pelo pensamento clássico principalmente, mas na filosofia analítica, em outros, buscando realmente tratar de questões, de problemas metafísicos, né, sobre o fundamento das coisas, né, o que são os vários entes, né, o que é o tempo, são perguntas que estão sendo feitas aí, e muitas publicações, vários livros importantes, né, filósofos consagrados, se voltando para esses temas. Então, eu diria que hoje nós estamos novamente num bom momento para o estudo da metafísica, né? E eu acho que a metafísica clássica tem muito a acrescentar, muito a ensinar nos dias de hoje, né? Vale a pena se debruçar nela, né? Platão, Aristóteles, é muito bom, né? Uhum.
Não, com certeza. E aproveitando ainda para pegar o gancho, né, eu queria perguntar também sobre uma área, a aplicação, né, por exemplo, dessa metafísica num campo específico, como, por exemplo, no direito, né? Por exemplo, no mundo do direito brasileiro, tornou-se predominante a corrente jurídica do positivismo, né, que foi do positivismo jurídico, que foi fundamentado e desenvolvido por Hans Kelsen na primeira metade do século XX. Essa corrente jurídica acaba indo um pouco de encontro com isso que a gente está discutindo hoje, porque essa corrente jurídica do positivismo ela apresenta um forte cunho antimetafísico, né? E uma das consequências práticas, assim, vamos dizer, desse pensamento antimetafísico é justamente a rejeição do conceito jurídico de natureza humana, enquanto portadora de direitos universais inalienáveis, né? Por isso eu gostaria de esclarecer com você, Renato, como é que, por exemplo, nesse caso específico, como é que o estudo da metafísica ela ajudaria a esclarecer esses conceitos que, de certa maneira, o positivismo jurídico rejeita, né? Como esses de natureza humana, direitos naturais. Como é que a metafísica auxiliaria, né, um debate nesse sentido, né? Muitas das noções que elas são imprescindíveis para você entender a lei natural, que eu diria que o positivismo jurídico, o que você falou, né, Tiago, é verdade, o positivismo teve seu momento assim de grande força, nunca totalmente dominante, mas de grande força. Hoje em dia mesmo, a gente tem talvez muitos departamentos de teoria do direito mais famosos, tirando a USP, nos demais, eu acho que você tem realmente um domínio de um positivismo, daí já não tanto kelseniano, como principalmente um positivismo na linha anglo-saxã, que seria Hart, né, e os sucessores do Hart, né, que acabaram dominando, o que eu não acho tão bom, mas acabou acontecendo, né? Acho que são autores interessantes, vale a pena estudá-los, porém, às vezes eu acho que é tudo um retrocesso, a gente está copiando muita coisa dos Estados Unidos, né, e não valeria a pena. Mas, pois bem, quando a gente pensa no Kelsen, pensa no Hart, nos positivistas, de fato, é o que você bem falou, né? Eles não aceitam uma noção metafísica. Metafísica são, assim, verdades que independem do pensamento humano, que não é uma questão meramente de opinião. Lógico, eu estou sendo um pouco... Teria que ver cada autor melhor isso, né? Kelsen é diferente um pouco do Hart, mas também o próprio Hart, ainda que nas obras dele de filosofia do direito, talvez ele não deixe tão claro uma visão relativista, uma visão cética em alguns aspectos, ele não é assim, ele não mostra isso. Muita gente que estudou com ele pessoalmente fala que vai passando o tempo, eles vão percebendo mais o fundo, vamos dizer assim, cético que havia no pensamento do Hart. No Kelsen é a mesma coisa, mais marcante ainda, me parece. Também o Kelsen não é que ele queira colocar isso diretamente no direito, mas você nota que quando ele dá certas respostas, ele expõe certos argumentos que tem essa base de não aceitar uma verdade. E a metafísica é justamente o contrário. Ela vai dizer que nós podemos chegar a verdades que são seguras e da qual dependem todo o resto. No campo aristotélico há toda uma discussão, né, de que até que ponto a metafísica seria uma ciência ou não, entendendo que seria uma ciência se ela fosse capaz de chegar a verdades certas. E hoje, o predomínio, interpretando, me parece que é o modo correto, lendo Aristóteles, é que sim, né, mais ainda, as verdades da metafísica são a base para todas as demais ciências, todos os demais campos. O princípio da não contradição que está nela é a base de tudo. A substância, você não consegue fugir das substâncias, você foge em termos teóricos, você constrói toda uma categoria de pensamento assim, mas na vida do dia a dia, ao tratar dos vários aspectos, você vai acabar, querendo ou não, chegar a algo próximo do que é a substância, tal como Aristóteles descreveu, descobriu. Então, o que seria, vamos dizer assim, o que seria um antídoto do positivismo, porque é uma concepção de direito insuficiente, ainda que em certos aspectos melhor do que está hoje dominando, que é o neoconstitucionalismo, que no fundo é um direito, vamos dizer assim, criativo da parte do juiz, uma série de problemas, né? É uma superação do positivismo, né? Mas é um pós-positivismo, mas é uma superação que eu não sei se não é pior do que a doença, sabe? Isso é um fato também, né? Você vai usando o judiciário como vamos dizer, motor de mudanças não democráticas, porque o judiciário não é o poder democrático, não é função dele,
não é escolhido, né? É uma questão de conhecimento, ao menos deveria ser, né? Mas acaba se politizando com mal certo para a sociedade e com algumas pessoas impondo para vários certas soluções e modos de entender algumas instituições. Isso não é um problema só brasileiro, é um problema que a gente encontra em vários países, nos Estados Unidos, evidentemente, mas Colômbia, né, realmente ele não está sabendo responder. E por que eu acho que não está sabendo, Tiago? Porque nós perdemos a noção de direito natural, que hoje até é meio anatematizada, né? As pessoas não gostam de falar disso, acham que é uma coisa ultrapassada, fazem chacota, ridículo, mas estão muito errados, né? Quer dizer, realmente o direito natural é algo sólido, é algo que, no fundo, também não consegue fugir dele, né? A gente sabe que há coisas que são certas e coisas que são erradas, ainda que a maioria não diga, né? A gente não aceita, não, eu penso diferente, então eu vou fazer diferente, você vai ter que aceitar. Não, né? Não, que é isso, né? Isso daqui é certo e aqui é errado. Ninguém vai aceitar um ato de racismo. Para o meu grupo, racismo é bom, realmente a gente é superior do que essas outras etnias. Que absurdo, né? Isso tudo é direito natural, de que há verdades que são fundadas na realidade, que a razão humana é capaz de encontrá-las. E esse fundamento, na verdade, se baseia em conceitos metafísicos, como natureza, né, padrões, essência. Tudo isso a gente precisa ter finalidade, né, ato e potência para poder entender o direito natural. Então, eu acho que realmente o remédio para a nossa crise jurídica é justamente voltar firmemente ao direito natural, que é o remédio muito melhor do que o pós-positivismo, né, o constitucionalismo, que não resolve o problema e fica uma bagunça total, tá? Eu acho que até, por exemplo, um exemplo específico, né, no caso, a minha formação foi da parte de economia, eu percebo também a ausência, né, de concepções metafísicas de natureza humana, como é que isso também afeta o debate econômico, né? Ligado, por exemplo, até à própria questão da propriedade privada, que a propriedade privada, ela muitas vezes é menosprezada, né, como um direito natural, né? Ela é quase tratada como um produto sociocultural, né, uma produção sociocultural de um determinado contexto histórico, né? Então, você acaba relativizando bastante, né, noções caras ligadas à propriedade privada e que acaba criando consequências drásticas sobre todo a disciplina da economia como um todo. Nós temos, por exemplo, essas noções esses casos de políticas, né, econômicas que acabam favorecendo bastante, né, a inflação, a perda do poder de compra da moeda, são coisas assim que são consequências dessas concepções metafísicas, né, sobre o que significa propriedade, o que significa direito natural à liberdade. Então, quando você tem uma concepção muito rasa, como faz o positivismo da metafísica, você acaba sendo aberto a essas ideias muito excêntricas sobre, por exemplo, impressão de papel moeda, como no caso uma política de estatização radical da economia. São coisas que não se sustentam estruturalmente se for sendo analisada a estrutura, né, da natureza econômica das coisas, né, que estão acima do mero legalismo, né, no mero decreto público, decreto do dinheiro. Então, eu acho que a metafísica também é importante para auxiliar esse debate dessas questões também, não só do direito, como também da economia, né? Perfeito. Então, eu não conheço bem economia, né, Tiago? Então, eu não me. Claro que eu não vou me meter aí. Mas eu digo para você que, de fato, a realidade ela se impõe, né? Sim, Você sim. acha que você vai construir um mundo só com a vontade, vou modificar todas as coisas? Isso não é possível. Seria possível se nós, seres humanos, fôssemos os criadores, os donos de todas as coisas, mas certamente não somos, né? Então, a gente tem que se dobrar para o que as coisas são. Isso é uma parte da Exatamente. sabedoria, né? Isso é uma parte da sabedoria, justamente saber descobrir o que é independente da nossa vontade e aceitá-lo, né? E pronto, né? Mas eu acho que bate, né? Realmente, às vezes as pessoas querem impor uma visão voluntarista e acabam se machucando com isso, né? Exatamente. Bom, eu queria fazer agora como uma última pergunta, né? Comentando, por exemplo, a questão da relação também, ainda das aplicações da metafísica, né?
também nessa questão, ela vem sendo muito levantado também, a metafísica aristotélica, por um físico chamado Wolfgang Smith. E ele tem ganhado notabilidade, né, ao apontar a importância, por exemplo, dos estudos de conceitos da metafísica aristotélica na compreensão de problemas da física quântica. E isso é muito bem exposto, por exemplo, no seu livro O Enigma Quântico, né? Nós podemos dizer hoje que se no mundo há uma certa tendência ao resgate da metafísica pelos cientistas, como vem sendo que esse Wolfgang Smith vem fazendo, podemos dizer isso? Olha, eu diria para você, não seria um movimento majoritário, mas me parece que sem dúvida ele existe e é sólido, né? Me vem à cabeça, por exemplo, um autor chamado Edward Feser, um americano, há pouco tempo publicou um livro que eu achei muito bom, chama Aristotle's Revenge, A Vingança de Aristóteles, e ele mostra como noções aristotélicas de filosofia da natureza, que estão principalmente no livro da física, podem ser utilizadas para explicar questões importantes da ciência de hoje, com relação à mecânica quântica, à teoria da relatividade, inércia, tempo, temas que pareciam própria vida, né, questões da vida, da evolução, né? Então, temas que há um tempo atrás, noções aristotélicas que as pessoas consideravam obsoletas, curiosamente voltaram a ganhar bastante força, né? Ele cita também o Wolfgang Smith, há outros autores que citam o Wolfgang Smith também, que parece que trabalham principalmente na parte quântica, né? Eu, falha minha, ainda não li o Smith, né? Mas em algum momento lerei, porque ele usa a ideia de atopotência, né? Para explicar aspectos da física quântica, como inclusive alguns físicos quânticos perceberam isso, a proximidade, eles mesmos notaram, né, que se poderia fazer essa relação, né, do pensamento aristotélico com... E eu diria, Tiago, que eu não tenho dúvida de que sim, né, esse realmente é um caminho que eu acho que é um caminho verdadeiro, né? A força do pensamento aristotélico, do pensamento clássico, não é porque ele foi, vamos dizer assim, formulado por certo filósofo que era um homem brilhante, sem dúvida, né, eram gênios, mas para mim a força é que mostra uma observação aguda da realidade. Sim. Então, de fato, eles conseguiram ler na realidade. A força deles não é porque foi dito por Aristóteles, mas é que Aristóteles viu, né? Ele percebeu as coisas e conseguiu expressar isso através de conceitos que ficaram modelares. Então, eu acho que é quase impossível se fugir da física e da metafísica aristotélica. Não dá para fugir, porque ela descreve muito bem a realidade. Sabe que a própria ideia de falar física, metafísica aristotélica já traz um certo erro, como que se fosse uma escola, uma opção, né? E a filosofia se tratasse disso, né? Eu sou heideggeriano, eu sou kantiano, eu sou aristotélico. Olha, muita gente hoje estuda filosofia dessa maneira, né? Vendo assim escolas e a coerência dentro das escolas, mas eu acho que isso ainda é insuficiente. Não significa que a gente não deve estudar as várias vertentes do pensamento, as várias linhas, sim, mas a filosofia é principalmente uma tentativa de desvendar a realidade, de explicá-la melhor, né? Então, não se trata de ser metafísica aristotélica, é ser metafísica. Se Aristóteles me traz mais, eu pego. Agora, se eu achei alguma coisa interessante em Plotino, algo que Kant trouxe uma luz, né, ou ao menos mostrou um erro, Heidegger, vamos usar. Porque o que importa é a realidade. E me parece que essa seria a postura que o próprio Aristóteles, que o próprio Tomás teriam hoje, vivos estivessem. Essa abertura como eles estiveram no tempo deles, né? Ambos os autores pressionam quanto eles citam daqueles que eram contemporâneos anteriores a eles. Eles não filosofam a partir do nada, mas tendo em conta aquilo que foi dito antes e levam muito adiante. Então esse eu acho que é o espírito, e eu acho que isso vale sim, viu, Tiago, muito bem para se entender filosofia, ciência moderna hoje. E acho que, então, como eu falei, ainda que não seja dominante, ao mesmo tempo eu falei que é sólido, mas também crescente, sabe? Eu acho que dá para dizer isso. É crescente essa linha, tá? Bom, então é isso. Muito obrigado. Eu conversei agora nesse terceiro bate-papo cultural com o professor Renato José de Moraes. Então, nós conversamos sobre metafísica, suas aplicações nas ciências atuais, e discutimos um pouco sobre o quadro geral em que se situa o pensamento filosófico da filosofia clássica. Então, Renato Moraes, muito obrigado
pela nossa entrevista. Eu agradeço imensamente e esperamos em breve contar com você em próximos encontros nossos. Tá ótimo, Thiago. Eu que agradeço. Tá tudo de bom a você. Parabéns aí pela iniciativa, tá, da Ágora Perene. Um abraço a todos, gente. Um abraço, obrigado.